E agora vamos convidar o Dr. Carlos César Marques Luz, o vice-promotor de Justiça de Jacutinga, para as suas conclusões do evento. Bom, gente, eu pediria inicialmente para que o telão aqui fosse desligado. Não me comprometi a fazer nenhuma palestra. Não sou um dos palestrantes. Os palestrantes foram a doutora André, o Dr. Carlos e o Dr. Bergson. Eu falo aqui apenas como promotor de justiça de Jacutinga. A promotoria de justiça de Jacutinga, ela é um órgão de execução da instituição Ministério Público do Estado de Minas Gerais. As deliberações do Procurador-Geral, da Câmara de Procuradores, do Conselho Superior do Ministério Público, dos centros operacionais de apoio às promotorias, são cumpridas nas promotorias da capital e do interior. Por isso nós somos chamados órgãos de execução do Ministério Público. Na organização do Ministério Público existem diversas coordenadorias especializadas: o meio ambiente, o patrimônio público, a infância e juventude, os direitos humanos, consumidor, porque a Constituição de 88 atribuiu ao Ministério Público, enquanto instituição, uma série de atribuições: instituição de defesa da sociedade, da lei, da democracia. Então existem promotores especializados em direito eleitoral, na defesa do patrimônio cultural, patrimônio público, na infância e juventude, por aí afora. São muitas as atribuições. E hoje eu estou aqui na condição de promotor de justiça, curador de meio ambiente. Uma das facetas do Ministério Público. E é difícil, porque os senhores viram aí na apresentação de todos os palestrantes, todos os títulos e especializações desses profissionais, que eu fiz questão de trazer aqui, porque a nossa intenção, como já disse o Dr. Bergson, é levar à comunidade informação, conhecimento a respeito desse tema que nos é caro nesse momento, a questão da exploração dos recursos hídricos aqui em Jacutinga. Pois bem, eu diria aos senhores o seguinte: é evidente que temos à disposição, como já foi adiantado pelo Dr. Bergson, de nós procurarmos uma solução do problema, da questão da exploração das águas. E eu sei que isso preocupa demais a comunidade, os políticos também. Eu tive uma reunião aqui com os vereadores, e todos eles cobrados diariamente pela população a respeito da exploração das águas. Está aqui o Clésio, que daqui a alguns minutos vai passar para mim o abaixo-assinado, com mais de 2.000 assinaturas, numa população de 22.000 habitantes aproximadamente. 2.000 assinaturas. E eu recebo com muita satisfação. Então eu estou aqui hoje não é para fazer palestra, é para, em última análise, dar uma satisfação para a comunidade do trabalho da promotoria de Jacutinga na defesa do meio ambiente, em especial nesse caso que envolve a exploração dos recursos hídricos. Me agrada ver aqui bastante gente, ambientalista, Otávio, o Roosevelt, o Souza da rádio. Então isso aí a gente fica satisfeito. Ao Dr. Emerson, que representa também a comunidade lá do bairro dos Vieiras, que pediu, e esse aqui é o processo que o Ministério Público está movendo contra as empresas e contra o Estado de Minas Gerais. A Associação dos Moradores pediu para participar do processo, entrar como parte. E hoje eu tomei a liberdade, já adiantei com o Dr. Bergson, o Ministério Público vai se manifestar nesse pedido favoravelmente, acolhendo, no que diz respeito ao Ministério Público, a Associação dos Moradores e Proprietários do bairro dos Vieiras, em razão do interesse. É uma associação constituída legalmente há mais de um ano, também tem entre suas finalidades a defesa do meio ambiente,
será pelo Ministério Público assinado hoje esse documento, concordando com a participação. E eu trouxe aqui esse processo, em que são partes o Ministério Público como o autor da ação. Um trabalho que foi feito, na verdade, a 4 mãos, sob a orientação do Dr. Bertz, que é especializado na área. Fizemos a 4 mãos e a ação foi protocolada no dia 16 de setembro de 2010. E eu coloquei ao final da ação, coloquei lá, Jacutinga, aniversário da estância hidromineral de Jacutinga, 16 de setembro de 2010, no pedido inicial. Onde nós trouxemos na lide como requeridos as empresas Danone, a CPN, que é lá a proprietária da Fazenda 7 de Abril, e o Estado de Minas Gerais, em razão de a falta ou a fiscalização precária da atividade no município ser de responsabilidade do Estado. Pois bem, senhores presentes, eu digo que essa ação já vem durando 4 anos e o nosso pedido liminar ainda não foi integralmente analisado pela Justiça. O que nós pedíamos, salvo engano, Dr. Bertz, já faz algum tempo que a gente não lê as peças processuais, mas nós pedimos a suspensão das licenças outorgadas em benefício dessas empresas para explorar a água subterrânea. E por que nós pedíamos a suspensão desse licenciamento? Porque considerávamos esses licenciamentos ilegais e irregulares. Não havia ali um estudo de impacto ambiental, nem os relatórios de impacto ao meio ambiente, em razão da exploração da água. Vejam bem, eles entraram no pedido, os órgãos ambientais, para extraírem 9 milhões de litros de água por ano. Era esse o pedido, e foi autorizado pelos órgãos, e começou-se a exploração. Eu estive até acompanhando quando eles queriam fazer a estrada, para escoar a produção. Primeiro o pessoal dos vieiros, até simpáticos, né? A população era simpática à causa, porque viram a possibilidade do asfalto. Mas daí eu percorri toda a extensão e falei, mas isso aqui tem muita nascente nesse lugar. Como é que nós vamos colocar uma estrada? Ele sabe que estrada ela tem que ser mais alargada, ela vai ter que ter acostamento, vão transitar carretas. Se for fazer uma estrada aqui, ó, ia cortar árvore, tirar barranco, desviar a estrada original lá, de forma tal que ia ser uma agressão, não uma intervenção, ia ser uma agressão ao meio ambiente, e nós nos posicionamos contra. Aí houve o chamado Plano B, que era o outro projeto da outra estrada, que ia sair lá no São Luís. E daí também fomos lá, entramos, até lembro a data, foi no dia feriado de finados de 2010. E aquela estrada iria, segundo o projeto, derrubar mais de 1.000 árvores, uma floresta, no modo de ver. E a gente, exatamente, remanescente da Mata Atlântica. E a gente recebe no dia a dia no fórum alguns proprietários que cortaram uma árvore ou tiraram lá uma grama e tem que recuperar e tem que ser punido. E as empresas queriam tirar praticamente uma floresta. Nos posicionamos contra. A Gazeta de Jacutinga, se não me engano, esteve conosco lá nessa visita. E aí sobrou lá a terceira o projeto, que seria mais uma região cheia de pedras e coisa e tal, e certamente vai custar mais dinheiro para fazer a estrada. Bom, para encerrar a conversa, não saiu a estrada até agora. No decorrer desse processo, como já foi falado pelo Dr. Bertz, a empresa exploradora lá, da Danone, a CPN, pediram ampliação da quantidade a ser retirada de 9 milhões para 61 milhões e 600
mil litros por ano. E foi autorizado pelo órgão ambiental do Estado. E depois disso, passado mais um tempo, um novo pedido de ampliação para 85 milhões de litros. Isso consta do processo. E novamente foi autorizado. Dr. Bergson lutando nos órgãos lá, emitindo os pareceres, ponderando que não era viável essas licenças, sem que houvesse um estudo mais aprofundado para saber da capacidade do reservatório, do aquífero, que estava sendo explorado. Mas o Ministério Público, às vezes, é voto vencido. A última vez de checagem que eu fiz estava em 147 milhões de litros de água. O licenciamento ambiental, e eu não sou especialista nessa área, mas a gente conhece o beabá para poder trabalhar no. O licenciamento ambiental não é a mesma coisa que se exige que o cara montar um postinho de gasolina na esquina com uma empresa multinacional que vai fazer uma exploração de água desse tamanho. A Danone tem apresentado alguns projetos, alguns planos de controle ambiental, e através desses planos, os órgãos ambientais têm autorizado esses aumentos constantes. Agora, uma empresa desse porte, um empreendimento desse porte, com impacto ambiental potencial, o potencial dano que pode ser causado, ele não comporta, segundo a lei e segundo a Constituição Federal, ele não comporta um simples plano de controle ambiental. A Constituição Federal fala em estudo de impacto ambiental, com relatórios do impacto ao meio ambiente. Agora a gente vê esse tanto de carreta, de 45 toneladas de carga, passando a toda hora, dia e noite no bairro. Isso é um impacto que gera poeira, poluição sonora. Ninguém dorme de madrugada com tanta carreta. Teve manifestação, a gente recebe. Nós estamos aqui, a gente fica meio na linha de frente, velho. Você é promotor como eu, sabe como são essas coisas. A gente está na linha de frente, a gente recebe a população, associação dos moradores, né? Pessoas que estão completamente indignadas. Essa nossa indignação vamos dizer assim, uma indignação já do bem, vamos dizer assim. Porque nós não estamos querendo aqui confete para a nossa cabeça. Quando a Procuradoria se propôs a, vamos dizer assim, avocar o processo, eu falei, tudo bem, não tenho orgulho de falar, não, eu vou ser o promotor do começo ao fim. Se tem gente mais capacitada no Ministério Público que eu, para trabalhar nesse processo, então é com muito prazer que eu passo o processo para eles, fico à disposição naturalmente, coadjuvando aqueles que sabem mais do que eu. Mas a gente tem aquele espírito aguerrido do promotor da comarca, né? Eu vou fazer 23 anos no Ministério Público, isso vai moldando a gente. Os embates do dia a dia, tribunal de júri, combate à corrupção no patrimônio público, combate a tráfico de drogas, a crime organizado. Isso a gente vai criando casca, né? Então a gente cria um espírito combativo no Ministério Público. Nós vamos negociar com as empresas, porque a gente tem inteligência suficiente para entender que eu não vou conseguir enfrentar em condições de igualdade uma empresa multinacional que contratou os melhores advogados especializados à disposição do país. E a atividade, afinal de contas, não é uma atividade ilegal, aqui o Dr. Berg já falou, tem uma legislação, a legislação é fragmentada, é antiga, desatualizada, a legislação não ajuda muito. Veja bem, a água é considerada um minério, não recurso hídrico. Salvo engano, o Código de Minas é de 1934. 34. O de águas de 45. Veja bem, nós estamos na época da comunicação de massa, do consumo de massa, da produção de massa.
Isso não existia lá em 1930, 1940. A realidade é outra. Então, o ferramental que nós temos, nós, Ministério Público, para enfrentarmos essas demandas, são precárias. Esse ferramenta é precário. Mas nós temos o espírito do Ministério Público, que nós vamos negociar com eles. Mas em que condições que nós vamos sentar à mesa de negociação? Em que condições? Eu recebendo, Clésio, esse abaixo-assinado com mais de 2.000 assinaturas, eu estou sabendo, sentindo o que é que a população está querendo, já. Então veja bem, eu vou redobrar os meus esforços nesse processo. Eu vou recrudescer o meu tratamento com as empresas. Porque eu não posso negociar de uma maneira liberal, ou irresponsável, ou leviana, com um direito que não me pertence. O Ministério Público tem a chamada legitimação extraordinária, né? Que é a legitimação ordinária daquele detentor do direito vai na justiça pedir o direito que é seu. Agora o Ministério Público está defendendo um direito que, como foi dito aqui, é um bem coletivo, é um bem de uso comum do povo. A água. Esse processo, ele tem como objeto o seguinte: vejam bem, existe um aquífero, a água do subsolo. Ninguém sabe a quantidade de água que está lá, nem o Ministério Público, nem a empresa, e acredito eu, nem o governo. Ninguém sabe. É como fosse, é uma reserva grande de água, que vaza constantemente, tem as suas minas, as surgências espontâneas, né, minas, córregos, etc. Que é essa água que é retirada pelas explorações, pelo uso natural comum, ela é reposta pelas recargas naturais das chuvas, né, através das áreas específicas de recarga. Então a água é extraída, mas ela é reposta pela natureza, a mãe natureza repõe. Então existe aí um equilíbrio natural das coisas. Agora vem um explorador em massa, né, que explora uma quantidade exorbitante, e aquilo começa, vamos dizer assim, a sangrar esses recursos hídricos, e a gente continua não sabendo quando é que vai acabar, se é que vai acabar. A gente não sabe se esse equilíbrio que existe, o natural equilíbrio, ele não está sendo, aliás, a gente sabe que ele está sendo, esse equilíbrio está perdendo, né? Está havendo um desequilíbrio. Então, portanto, a nossa luta aqui é para que as empresas interessadas nessa exploração, elas patrocinem o estudo que é necessário para a gente saber a extensão desse aquífero. Ou se não há... Especialistas independentes, não é, doutor? Perdão? Especialistas independentes. Com especialistas independentes, subordinados a elas. Com certeza. A gente precisa de gente que saiba e que seja imparcial, que não vai nem chegar com uma bandeira, não, nós somos ambientalistas, nós não permitimos tirar uma gota desse aquífero. Não é por aí. Mas também nós não podemos concordar que vem um técnico parcial que vá lá e atenda somente os interesses da empresa. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Então é essa busca que a gente está fazendo, e essa notícia que o Dr. Bergson está apresentando, que nessa sexta-feira já começam a aparecer os primeiros resultados concretos desses estudos, né, por uma fonte que tanto o Ministério Público quanto os próprios órgãos do Estado consideraram satisfatórios para fazer essa pesquisa, esse estudo. Aí sim nós vamos saber o quanto de água eles podem tirar. Eu acredito, mas isso é uma opinião minha, que pela quantidade de carreta que sai de lá, eu não contei não, mas o povo veio falar,
está se extraindo demais. Mas isso é uma opinião minha. A gente precisa, como disse o Dr. Bergson, a procurar cientistas, técnicos, para nos dar a informação precisa, para que a exploração ou a empresa faça o trabalho de forma equilibrada, correta, que não traga a médio ou longo prazo um prejuízo que lá no futuro vai ser irreversível. Nós vivemos no Brasil, um país aí em franco desenvolvimento, e precisamos saber o equilíbrio das coisas. Se a gente ficar somente por conta de defender o meio ambiente e proibir qualquer tipo de atividade econômica, o que vai ser o futuro do Brasil? Daí o nosso pibinho, né? Que tamanho que vai ficar? Então a gente precisa buscar sempre esse equilíbrio para que haja desenvolvimento econômico, para que haja desenvolvimento social, mas de uma maneira equilibrada, né? Com a preservação dos recursos naturais, dos recursos hídricos. E esse ano de seca nos mostrou de uma forma bastante cruel, dura, o quanto seria difícil, ou quanto vão ser difíceis os anos vindouros na questão da água. Então nós precisamos defender o meio ambiente, o Ministério Público está atento, nós com um espírito sim de conciliatório, vamos sentar com as empresas, vamos conversar civilizadamente, nós não vamos pegar as marretas e sair quebrando tudo, como disse o Dr. Bergson, não é isso, nós vamos fazer a coisa que tem que ser feita, mas também vamos exigir que o Estado de Minas Gerais venha participar desse problema aqui, mandando os seus fiscais, porque eu sou curador do meio ambiente, dá a impressão que tem que ir lá fiscalizar lá da noite. Chega lá, não sei nem o que tem que ver lá. Os técnicos, eu preciso que o Estado me mande técnicos. O Estado é réu aqui nesse processo. O Estado é réu aqui, porque ele foi dando aí as autorizações reiteradamente e a fiscalização dele é frouxa demais. Eu acho que não seria só o Estado. Seria a União através do PNPM. Porque o Estado dá autorização da empresa invasando, mas a retirada no poço, a autorização é do DNPM. Que é o Departamento Nacional de Produção Mineral. Que é uma concessão. Então tem que chamar o DNPM a LID. Porque o que acontece? A licença, mas não é uma questão jurídica, inclusive está sendo analisado. A licença ambiental é aquela empresa que está aquele barracão instalado, aquela máquina que pega a água e põe na garrafinha, põe no copo, certo? Essa é a autorização ambiental, como se fosse uma oficina mecânica, tá? Grandona. Então, a exploração em si, o poço artesiano, até o relógio que marca a água, é o DNPM. Então, quando você faz uma licença ambiental, a outorga não existe, porque o IGAN se manifesta que ele não é responsável pela outorga. A empresa apresenta a licença de lavra. Perfeito. Perfeito. Só esclarecendo a sua indagação, ela é muito pertinente. O Dr. Carlos César, como disse, ele representa o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Ambiental de Lavras, e ele está atuando em função de um dano local, um dano na comarca de Jacutinga. O Ministério Público Estadual está atuando porque vislumbra esse dano, o dano socioambiental na comarca de Jacutinga. Mas no licenciamento, quando já começavam nós identificarmos problemas no licenciamento, que nos chamou a atenção, foi produzido já algumas manifestações e remetidas ao Ministério Público Federal também em Pouso Alegre. Tem inquérito civil para isso? Tem inquérito civil, não posso dizer ao senhor como está. Porque o Ministério Público Estadual
por bem ou por mal, talvez fosse algo que seria necessário a evoluir no nosso país, a gente não tem muita comunicação com o Ministério Público Federal, nós, promotores estaduais, você entendeu? Se o Ministério Público Federal, ele entende do dano do licenciamento, nós temos que ver o que ele está pensando sobre essa matéria, porque é claro que está sendo explorado ou visto uma questão também de índole federal também, até porque é um bem de propriedade da União. Mas o que o Dr. Carlos apurou e está apurando como ação é a questão do dano local, porque isso é um dano local também à comunidade de Jacutinga. Não há nenhuma colisão de interesse nem problema jurídico. Agora, eu sinceramente não sei como está esse inquérito no Ministério Público Federal. Já liguei, já indaguei algumas vezes, em 2011, em 2012, quando a questão veio à tona no licenciamento. Eu sei que houve pessoas da comunidade de Jacutinga que esteve presente até nas reuniões do Copan, falou, representou também no Ministério Público Federal. E para atender a sua pergunta, seria importante ver, ou até mesmo a população mandar esse abaixo-assinado também para o Ministério Público Federal. É assim eu entendo. Sem dúvida, porque vai colidir numa certa altura, que vão ver que o licenciamento da empresa está certo e não vão verificar o posto, porque o IGAN, ele já se manifesta. Mas os técnicos do DMPM já estiveram aqui, já estiveram fazendo fiscalização. As próprias empresas que foram aqui citadas, são ré no processo, são rés, elas arguíram isso aí, porque chamaram o DMPM para o processo. Só que aí o que acontece? O processo vai ter que ir para a Justiça Federal, sai de Jacutinga. E no meu modo de ver, o interesse é que esse processo fique aqui em Jacutinga. Fique aqui em Jacutinga, porque o dano é aqui, é a população daqui que está sofrendo as consequências, o impacto do empreendimento. Então é mais interessante para nós, mas é que o processo fique aqui mesmo. Mas a questão que prende a competência e a questão do Estado de Minas Gerais ser réu, que o Estado de Minas Gerais também tenha o dever de fiscalizar e autorizar as ampliações de água a ser retirada, e principalmente o dano ambiental, e aí que entra o Ministério Público, o dano ambiental potencial é aqui que está acontecendo. Então nós não podemos simplesmente vamos passar isso para a Justiça Federal e eles que se virem por lá e resolvam tudo lá. Não, nós não vamos lavar as mãos assim e vamos aqui colocar uma postura firme de enfrentamento dessa questão. Veja bem, essa firmeza que eu me proponho a fazer nesse caso não significa que nós seremos intransigentes. Nós vamos sim, nós celebramos aqui um termo de ajustamento de conduta, que a suspensão do processo era por 120 dias. Quero crer que esse prazo já terminou até. Por isso que esse laudo vai ser entregue já no dia 19 agora, na próxima sexta-feira. Então é importante a gente fazer essa colocação do posicionamento do Ministério Público. Então veja bem, nós estamos aqui combativos, vamos ficar atentos. Todas as notícias que eu recebi no meu gabinete de multa para Danone pelo órgão ambiental, seja estadual ou federal, foram juntados no processo. Todos os requerimentos, abaixo-assinados, tudo que chegou às minhas mãos, até aquele movimento que foi feito lá de paralisar a passagem das carretas, tudo foi trazido para o processo para demonstrar para o juiz da causa o impacto que esse empreendimento está causando nessa comunidade. Porque, pelo que a gente saiba, pelo que eu saiba, e é difícil penetrar lá na empresa para ter dados mais objetivos, não foram gerados tantos empregos assim, e nem os tributos arrecadados tenham sido revertidos em grande quantidade, pelo menos, para o município. Então, o que a gente percebe? De fato, é um empreendimento altamente lucrativo para o empreendedor, ponto final. Altamente lucrativo para o empreendedor. Porque o imposto que se paga é a CEFEM.
a CEFEM é muito baixa. Então a CEFEM reverte para o município, mas é um pequeno valor, porque a água mineral é minério. Então é como se estivesse saindo um minério. Essa pergunta que eu gostaria de fazer desde que essa consideração de que a água é minério, qualquer tipo de processo que vai questionar a exploração não está indo na contramão dos questionamentos. Se você questiona se ela está sendo explorada, é minério, e você está questionando o vazão de água, certo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Moral da história. A Danone, Danone, a firma que explora, quando ela pede reiteradamente o aumento dessa vazão, é porque ela sabe de antemão, certo? Que, na verdade, não há contestação à altura que possa, na verdade, impedir que ela, na verdade, possa explorar essa quantidade. Porque o que ela está explorando dentro da legislação e com cobertura da legislação é minério. Mas a legislação é uma coisa que escapa a nós, do Ministério Público, né? O questionamento é o licenciamento. A gente questiona a licença ambiental para e há danos, e o licenciamento, no entender do Ministério Público Estadual, da forma como ele está sendo conduzido, está gerando danos. Ou pelo menos nós estamos buscando a identificação da quantificação desses danos. Nós ainda não temos essa prova técnica. Essa prova técnica deveria ter sido produzida pelo Estado, como diz o Dr. Carlos César, através de um EIA-RIMA, e não foi. Porque na quantidade de água que está sendo explorada, não existe estudo de impacto ambiental que esteja valorando a quantidade de água que esteja explorando. Não existe um estudo nessa quantidade. Então, o Ministério Público, através desse, vamos dizer, acordo, foi nomeada uma equipe técnica independente, com profissionais de várias unidades acadêmicas, da Unicamp, o FMG, uma equipe grande, para nos dar um retrato do que está acontecendo em Cambuquira, em Jacutinga. Até para nós podermos nos sentar à mesa novamente e nos sentarmos. Agora, nada impede que o Ministério Público Federal, entendendo por bem, queira tomar suas providências judiciais, e até não há nem colisão de interesse, porque ele estaria defendendo algo que é de interesse da União, ou até mesmo a Advocacia Geral da União, se entender que está sendo lá usado um bem que é da União. Porque agora a Advocacia da União, doutor Carlos César, está entrando nos casos de águas de contendas de Cambuquira, como eu coloquei. Por quê? Respondendo ao senhor, em várias das ações que nós temos entrado, doutor Carlos César, nós estamos pedindo a notificação da União. Há um problema, para responder a sua pergunta, um problema de índole cultural. Ou seja, é o que aquele senhor perguntou. Há um aspecto na teoria e outro na prática. As instituições também têm os seus problemas e as suas culturas. Não é? Um procurador da República está muito distante do que acontece aqui em Cambuquira, aqui em Jacutinga. Todo mundo vai bater na porta lá do Dr. Carlos César, como o senhor acabou de dizer. Virou uma carreta lá nos Vieira, vai bater na porta do promotor. Ninguém nem sabe onde é da Procuradoria da República, aqui da região. Então não há cobrança, às vezes tem até um inquérito lá, mas que está lá, num escaninho. E outra coisa, por exemplo, ele vai lá para a Justiça Federal, os altos escalões dos tribunais da República, eles vão discutir teoricamente a questão da exploração da água. Ponto, acabou. Eu quero discutir aqui, gente, os caminhões que estão passando no Vieira, o pessoal que não dorme, né, o transtorno que é para a população ter essa empresa na cidade, que é um transtorno. E isso entra no impacto também. É impacto, isso aí está sendo avaliado no estudo também, a questão das estradas, das carretas. E quando a gente, tudo isso tem que entrar no estudo. E quando a gente entrou com a ação, a gente conversou muito com o Dr. Bergson, naturalmente eu fui me socorrer de quem é especialista. Eu lembro que eu falei, Dr. Bergson, se você recorda, tem o problema das carretas que eu quero abordar já na petição inicial da ação, né? E todos os argumentos do Ministério Público foram contestados pelo Estado, que eu achei assim difícil de acreditar, de ver o Estado contestando um pedido desse, pela justeza do pedido, e pelas empresas, naturalmente. Contestaram item por item,
desde que o Ministério Público é incompetente para a ação, desde que a petição inicial está fora do ordenamento jurídico, é inepta, fizeram tudo para impugnar essa ação. Não, está dentro do direito processual deles. Tá? Pois não. Uma das questões. Eu vou só pedir para a gente, pedir para o Dr. Roberto, para que a gente faça essas considerações dessa conversa após o término da. Então, deixa eu fazer aqui um apanhado para encerrar, para dar essa oportunidade para todos participarem. Eu queria, inicialmente, agradecer profundamente a presença do Dr. Berto, Dr. Carlos Henrique, doutora Rebeca, de todos aqui que se fizeram presentes para nos auxiliar. Gostaria de agradecer a Câmara Municipal de Jacutinga, na pessoa dos vereadores aqui presentes, já que o presidente teve um compromisso e teve que sair, por nos propiciar aqui esse ambiente. A gente fica, assim, positivamente surpreso de ver tanta tecnologia à disposição do município, né, aqui na Câmara Municipal. Isso a gente pediu uma ajuda aí para nós. Isso é extremamente positivo. A gente quer ver o município bem firme, desenvolvido, presente na vida do cidadão, e sem dúvida nenhuma é uma agradabilíssima surpresa. Se bem que eu já estive aqui em outras ocasiões, eu já sabia que ia ser assim mesmo. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, em especial os vereadores, as pessoas que são, assim, pessoas que gostam do meio ambiente, agricultores, pescadores, ambientalistas. Está aqui o Júnior, gostaria de agradecer o Júnior, que se faz presente aqui, que é um parceiro da promotoria de Jacutinga. Junto comigo nós formamos a dupla mais chata em questões de plano diretor e outro, lixão, aterro sanitário. Então a gente vê uma luta diária. Agradeço a presença do Júnior, que também contribuiu muito para que a gente pudesse estar bem preparado para essa reunião. Agradecer ao público em geral, enfim. E gostaria de abrir então agora, no final eu acredito que ainda tem mais uma palavra do Dr. Zé Carlos, né? Então, logo após da apresentação do Dr. Zé Carlos Paula, que é da loja Casulo, da maçonaria, que eu também agradeço demais. Após a discussão com a plateia. Perfeito. Agradeço também a presença da loja maçônica Casulo, de Jacutinga, que também foi fundamental para viabilizar esse encontro. Acima de tudo, a gente quer levar informação daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pode ainda fazer, e essa cobrança da população é o que nos move também, né? É o que nos move, que nos impulsiona para cada vez fazer um trabalho melhor a cada dia, porque eu tenho em que pesem as deficiências, tanto do Estado, do próprio Ministério Público. Eu quero crer que o Ministério Público, Dr. Bergson, ainda é o grande defensor do meio ambiente, não só aqui no nosso estado, mas no Brasil inteiro. Que, como foi dito aqui pela doutora Rebeca, quando o promotor entra com ação, instala o inquérito civil, aí o pessoal começa a se movimentar para tentar minimizar os danos ao meio ambiente. Então agradeço a presença de todos e vou passar a palavra agora para o doutor. Bom, nesse momento eu abro para a plateia, para os participantes, a discussão, sem antes pedir ao Célio, Antônio Clésio, para que ele faça a entrega, então, ao nosso promotor. Eu quero ler essa petição. Como é que é? Eu quero ler a petição. Fica à vontade. Você pode entregar primeiro? Jacutinga, 12 de dezembro de 2014. Considerando o atual momento crítico em que o Brasil e a região sudeste, em geral, e os municípios de Albertina e Jacutinga, em particular, vem sofrendo com a falta de abastecimento de água, aproximando-se de um estado de calamidade pública, a população dessas duas comunidades vem, através desse documento, pedir representantes do Ministério Público da comarca de Jacutinga uma ação preventiva junto à empresa Danone, visando
a adequada gestão dos recursos hídricos locais. A Lei número 9.433, de 1997, ao instituir a Política Nacional de Recursos Hídricos, trouxe a institucionalização da gestão participativa e descentralizada, tendo como objetivo assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água, artigo 2º, inciso 1º, observando como diretriz a adequação e adequada gestão de recursos hídricos locais às diversidades física, demográfica e sociais, artigo 3º, inciso 2º, e baseando-se nos seguintes fundamentos, artigo 1º, inciso 1, 2, 3, 4 e 6. A água é um bem público, a água é um recurso natural limitado, em situações de escassez. O uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada, a contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Dentro do contexto local, duas informações se evidenciam. A notícia que a empresa Danone tem a permissão para extrair anualmente 131 milhões de litros de água, e a proximidade dessa captação, a coleta e abastecimento, através de 3 adutoras das comunidades de Jacutinga. As nascentes próximas já estão secas, e a diminuição da água no córrego do Taquari Sul, ponto de captação do abastecimento de água da comunidade jacutinguense, é visível e preocupante. Tem-se também a informação de que a empresa Danone tem a responsabilidade de manter o nível de água estável no córrego, a fim de que não falte água para as adutoras, embora se note que isso não esteja acontecendo. Outro ponto preocupante é referente ao tráfego de caminhões, transportando a água envasada nas estradas de excesso à empresa Danone, com velocidade acima do permitido, pela via, que é de 20 km por hora, sendo mais intenso no período da noite, noturno, tendo sido constatado o fluxo médio de 2 veículos por hora. Embora a gerência afirme não comportar o pátio da empresa mais que 2 veículos, já foram observados até 12 lá estacionados. O que, num rápido cálculo estimado de quantidade de água transportada, chega-se a algo em torno de 400 toneladas por dia. O transporte noturno e a aparente dissimulação dos números reais de veículos de transporte utilizados gera a sensação de estar sendo retirado mais que o permitido. Essa sensação é fortalecida ao se tomar conhecimento da notícia da existência de um projeto de estrada asfaltada a ser construída pelo DR de Minas Gerais, ligando o bairro São Luís ao bairro Alto Alegre, cortando parte da Mata Atlântica lá existente, beneficiando claramente a empresa Danone, em detrimento da população que habita a região e utiliza outra via de acesso mais adequada e não pavimentada, hoje também utilizada pela Danone. A comunidade de Albertina também deve ser afetada pelo que foi aqui relatado, pois tem a sua captação de abastecimento de água também próxima à empresa Danone. Finalmente, ampliando o nível de preocupação das duas comunidades relativamente ao volume de água retirado do subsolo, ao participar de uma reunião realizada na Câmara Municipal de Jacutinga, depois de indagado sobre a presença de caminhões com broca perfuratrizes na empresa Danone, o seu gerente respondeu que era para apenas colher a amostra de solo. Face ao exposto, e pela consciência
da necessidade de conservação dos recursos hídricos locais, as duas comunidades de Albertina e de Jacutinga se faz presente através do abaixo assinado. Agora então voltamos a palavra ao plenário para que os participantes possam fazer os questionamentos. Eu entendo que nós temos que agir de forma prática, porque nós sabemos as dificuldades, as limitações que o Ministério Público expôs aqui, questão técnica para gerenciar um processo, a própria morosidade da justiça em virtude da não da ineficiência, mas da falta de pessoal necessário para a demanda tão grande de processos, não só na comarca, como no país como um todo. E um dos graves problemas que a gente tem visto lá, como moradores do bairro, através da associação temos buscado olhar isso de perto, é a questão das fraudes processuais que cada um tem cometido para conseguir o aumento dessa demanda dela de extração de água. Porque foi fixado algumas condicionantes para que ela pudesse fazer extração de água. E dentro desses condicionantes tem colocar meias manilhas ao longo de todas as encostas, desde a fábrica até no asfalto, lá próximo ao abatedouro municipal, manter as estradas irrigadas, utilizando água de lavagem das embalagens da própria Danone, em cima da própria fábrica, a manutenção da estrada, o direcionamento correto do lixo deles, enfim, entre outras, eu poderia citar aqui. E no processo administrativo, quando ela foi conseguida essas concessões, consta que ela cumpriu cada uma dessas condicionantes. Mas na realidade, na prática, nós vemos que nenhuma delas foram. Agora eu queria saber onde foi que eles conseguiram fazer fotos para comprovação disso, e me parece, eu não tive acesso ao processo, mas que tem lá pareceres técnicos do próprio pessoal da ICAM que teriam vindo em loco para constatar isso e averiguaram que realmente se cumpriu isso. Mas na verdade eles não vieram aqui, porque a grosso modo, passando pela estrada, dá para ver que nenhuma das condicionantes tem sido cumprida. Eles têm irrigado isso utilizando água lá do ROC, que não tem sequer o outorga dessa água que eles têm utilizado para irrigar a estrada. Não tem irrigado de forma correta, que a poeira continua assolando os moradores. A questão do barulho dessas carretas a noite inteira, passa cerca de 50 carretas por dia de água lá no bairro, e nenhuma dessas condições tem sido cumpridas. A própria estrada de acesso à Danone, quando chega na fábrica, você vê a mesma estrada que continua, ela está muito mais estreita. Então, a cada manutenção da estrada que eles têm feito, eles têm tirado árvores dessa mata atlântica para alargar cada vez mais. Criou-se um ponto de apoio para que não se cruze carretas no caminho. Em virtude desse alargamento dessas vias, as carretas têm cruzado. Na pista tem material fotográfico constatando isso. Nós temos material fotográfico constatando que a destinação incorreta do lixo deles, que colocava na lixeira próxima à ponte de ferro ali, que em épocas de chuva como essa, as enxurradas levam esse lixo para o leito do rio, dentre outras irregularidades. E eles colocaram que a captação de água do município para atender a população era feita, na verdade, próximo a um pesqueiro do Ceneval, que o pessoal daqui conhece. E, na realidade, isso está fora de onde realmente está isso. Então, trouxeram informações falsas, laudos indevidos e maquiados dentro do processo para conseguir a ação dos outorgas. Então, acredito que um dos caminhos mais rápidos para a gente tentar conter esse avanço deles é bater em cima disso que já existe, dessas fraudes facilmente comprovadas no processo, para a gente conseguir suspender essas licenças. Aí sim a gente começa a negociar com eles de forma mais igual. Porque até então eles têm buscado elevar o custo processual, levando isso para a Justiça Federal, criando situações que eles têm o conforto de ter recursos suficientes para poder entrar nessa briga e debater com advogados caros, especializados, técnicos renomados que podem ser pagos pelos recursos deles. E nós sabemos que a limitação do Ministério Público, da própria associação, dos moradores, de conseguir esses subsídios necessários para se combater isso que eles têm trago ao processo. Então, acho que a gente devia bater nessas questões dessas fraudes, facilmente comprovadas, para tentar suspender essas licenças de explotação de água que eles têm.
Porque a partir do momento que a gente conseguir interromper a atividade deles, começa uma negociação mais fácil, mais prática, para a gente conseguir atender tanto a necessidade da empresa de uma forma legal, que não venha causar danos irreversíveis ao município, como a própria população que tem sido assolada com essa busca famigerada pelo lucro que as empresas têm exercido. O Ministério Público, doutor, tem como mandar apurar tudo isso, em caso positivo, agir com energia? Acho que a sua colocação foi muito importante e a gente está aqui para buscar resultados práticos. Foi colocado que sexta-feira que vem será, pelo menos é o que está a expectativa, será apresentado ao Ministério Público, ao Dr. Carlos César e a nós também, os estudos, a conclusão dos estudos que foram feitos por essa equipe técnica independente. Mas seria muito importante a ajuda da comunidade, dentro até do que o senhor falou, isso seria de extrema importância, que nós tivéssemos algo concreto, digo probatório, no caso até de nos unirmos, eu poderia pedir até para um técnico nosso vir aqui, ou buscar uma assessoria técnica, para colocar, formalizar isso tudo que o senhor está falando, dessas falsidades no cumprimento das condicionantes. Isso é de extrema importância factual, vamos dizer assim, até para a discussão que virá depois da apresentação desse estudo de impacto. O senhor entendeu? Porque o senhor está colocando uma coisa assim, para mim, até um pouco nova, essa questão das condicionantes. Eu não sabia que... Porque, na verdade, a licença já foi autorizada, eles estão licenciados. A rigor, eles estão licenciados. E se essas condicionantes não estão sendo cumpridas, ou o Estado está dizendo que elas estão sendo cumpridas, nós temos que apresentar um contra-argumento dentro do que o senhor está falando, minimamente provável de que não, de que há coisas, dentro do que o senhor disse, incompletas aí, não está havendo fiscalização. Isso que o senhor disse aqui hoje é de suma importância. Então nós teríamos que ver como ir lá, procurar o senhor, procurar as pessoas que estão lá, trazer os técnicos que poderiam nos ajudar para colocar até num laudo à parte, fotografar isso que o senhor está dizendo. Emerson, você continua na presidência da associação pessoal, dos moradores do bairro? Sim, e agora também do Consegue, que também tem autonomia. Não, eu estou perguntando porque, como a gente vai dar um parecer favorável à admissão como parte no processo da associação, a associação pode produzir essa prova, que tiver em mãos, por exemplo, diretamente nos autos. Vocês têm condição disso? Seria bom. Por exemplo, material fotográfico, etc. E o que não der para provar assim de imediato, o próprio Ministério Público Promotoria pode também levantar através de... Uma questão que poderia ser feita, porque a nossa associação não tem recursos para poder atender essa demanda, é fazer um monitoramento na ponte do volume de carretas que passam. Porque existe essa estimativa que é e não é, mas não tem nada que pode ser confirmado com questão probatória no processo, porque não tem um laudo técnico disso. De repente, fazer uma auditoria na ponte, conseguir uma empresa que fique um mês monitorando quantas carretas passam dia e noite naquele lugar. Para ter isso comprovação técnica, para não ficar, são 40, são 50, são 30. Para ter essa questão técnica comprovada nos autos, para se reste provado o volume de água que está sendo explotado naquele lugar. Eles sempre são as mesmas carretas. Nós teríamos que ter uma ideia do valor disso aí, para produzir um laudo nesse valor. Isso gera custo, a pessoa ficar ali, precisava ter uma ideia desse valor. Eu gostaria de fazer uma perguntinha, o seguinte: os órgãos fiscalizadores, a promotoria ou a justiça, não tem como questionar os órgãos que fiscalizam a respeito da vazão e da utilização de água que é extraído, autorizado a extrair para a Danone? Mas a Civil Público questiona isso. Mas os fiscais, por exemplo, têm condição de dizer que lá é permitido tirar 50 mil litros, está tirando 80, está tirando 100, ou vai ser permitido tirar os 160 que eles pleitearam? Olha, esse controle de vazão, entre aspas, controle entre aspas, é feito pelo DNPM. O DNPM, e a última informação que eu tinha 3 servidores para o estado todo. Entendeu?
Então, uma verdadeira piada, né? Então, são órgãos que não dão conta da demanda e a controle. Por exemplo, ele acabou de me dar um dado aqui que tem que ter um monitoramento de um mês de quando as carretas passam na ponte. Esse tipo de trabalho o DNPM não faz nem no controle de vazão do monitoramento ali. Então é tudo muito precário, são coisas muito formais e o próprio DNPM reconhece as suas dificuldades e é justamente isso que nós estamos questionando. Entendeu? Isso está no licenciamento. Justamente, quero dizer, porque se eles têm uma autorização dessa vazão que foi permitido, que já foi permitido por várias vezes, esse aumento, não tem a dúvida que eles estão muito aquém, além disso, do que estão explorando. Eles vão poder explorar muito mais. Né? Agora, os órgãos fiscalizadores, né? Os órgãos fiscalizadores são os órgãos que deveriam, na verdade, ser questionados para poder justamente vamos dizer, confrontar com aquilo que existe de vazão aqui. Mas na prática isso não ocorre. Quando a ação, como o doutor Carlos César disse, é contra o Estado, porque, por exemplo, aqui o órgão licenciador é a Supran. Aí nós já estamos entrando num terreno jurídico. Supran não tem personagem jurídico. Nós não podemos entrar com uma ação contra a Supran ou contra o Copan. Nós temos que entrar contra o Estado, você entendeu? Quem deu essas licenças foi a Supran e o Copan. Nós não podemos entrar, porque não existe juridicamente. Aí a pessoa jurídica é o Estado. O Estado é responsável por isso. Entendeu? Essa fiscalização é do Estado. Daí o Estado se a parte passiva nessa ação que foi entrada. Nós estamos imputando a eles essa responsabilidade ou essa falta de controle na fiscalização, porque a fiscalização é precária e inexistente. Outro questionamento. A própria televisão, né, anuncia constantemente o famoso aquífero Guarani, dizendo do potencial, da quantidade de água que nós temos, isso aqui. Se existe, né, de fato, se nós estamos próximos a esse aquífero Guarani, né, provavelmente que as argumentações jurídicas, as argumentações dos técnicos que eles tenham, eu não tenho a dúvida que eles tenham direito a explorar isso mais no campo, quando quiserem, né? Em termos de nós estarmos em cima do aquífero Guarani. Por outro lado, às vezes as argumentações em virtude do que nós estamos vivendo nos últimos 3 anos, de uma escassez, de redução de água, na verdade, nós sabemos que, por exemplo, eu vejo as argumentações nossas aqui precárias, que secou a mina daqui, secou a mina dali, secou a mina de lá, que a Albertina disse que secou a mina. Nós convivemos no município de Jacutinga, secou a mina nos 4 cantos do município. Todas estão secas, secaram no meu bairro lá, 60 minas, lá 80 minas, lá 30 minas. Então, esse papo de que minas estão secando, não é ali, não é por isso que vai secar, que vai prejudicar a Albertina e muito menos a captação de água de Jacutinga. Por outro lado, vamos dizer assim, eles têm um exemplo de preservação de matas, eles têm um exemplo de proteção de nascente, que deveria, por sinal, ser seguido por aqueles que de fato defendem o meio ambiente e que precisam, na verdade, copiar o que eles fazem lá em termos de preservação nos outros setores que abastecem Jacutinga. Então, é importante que se coloque os picos nos is das coisas. Não interrompendo você, Rose, na realidade, se eles tivessem esse controle, não teria ocorrido o incêndio que lá ocorreu, que eles teriam torres de observação, eles estariam vigilantes. Então, dentro das próprias barbas deles, se eles estão fazendo um reflorestamento, como é que permitiram um incêndio daquelas dimensões, puxa vida? Inclusive é objeto de apuração do Ministério. O incêndio pode ser um incêndio criminoso, né? Mas o que eu quero dizer é que existe o setor, como se bem diz, a área, por exemplo, que nós estaríamos discutindo aqui, que vai repor o que tirou, certo? Talvez eles não estejam nem nesta área, que é a área, por exemplo, de reposição. Mas eles estão fazendo a que é o reflorestamento e a proteção das nascentes. Por outro lado, o que se questiona muito da população, que é motivo de uma argumentação forte do Ministério Público, com a pressão da população, é demonstrado e claramente que esta área do que abastece Jacutinga, ela é desnuda, ela é totalmente, vamos dizer, deixada sem cobertura, ao contrário do que eles fazem. Eles são exemplo de cobertura no setor de cá, enquanto o setor que abastece Jacutinga é aquilo que a doutora Rebeca
apontou, e essa é a grande verdade. Então, eles têm, na verdade, além de ter uma legislação, e além de ter isso que o senhor provou, que eles estão num caminho de explorando mineralização, em vez de explorar água, eles têm, na verdade, também o lado deles, que é o lado de, vamos dizer assim, perante a legislação e perante os técnicos, eles estão por dentro da situação, eles estão muito bem, eles fazem bem cobertura, eles protegem as nascentes, eles vamos dizer, fazem reflorestamento. Precisaria que os órgãos, que o órgão ao lado, né, ou melhor, que o executivo ao lado que teria que fazer essa proteção, fizesse a mesma coisa, ou que, na negociação que o senhor pretende fazer que eles tenham que fazer uma colaboração para poder fazer o que eles fazem lá, que faça das demais áreas que de fato abastecem o município de Espinho, né? Então, eu acho que aquela consideração da negociação, do entendimento, e fazer com que eles possam participar efetivamente naquilo que diz respeito às questões ambientais, é de suma importância. Pelo menos eles vão continuar explorando, vão explorar mesmo, certo? Mas que tem uma contrapartida em fazer com que as demais minas, e até criar condições, como o senhor bem disse, como é que o produtor vai poder fazer a sua proteção da nascente se não há recursos? Eles podem criar recursos, fundos, para que todas essas demais áreas possam ser protegidas, e até do município, com todo visto que eles exploram X quantidade de litros de água no município de Jabuti. Não, Rosa, qual que é o questionamento específico? Qual que é o questionamento específico para que eles possam responder e a gente finalizar? Bom, o questionamento específico é o seguinte, é que a Danone, na verdade, né, que está explorando a água de Jabutinga, ela tem, vamos dizer, um aparato legal, jurídico e de licenciamento que está explorando. Moral da história, os nossos questionamentos, eles ou vai na contramão, baseado na mineralização e na exploração de água, ou vai na contramão, ou vai, na verdade, sendo meio vazio em termos do questionamento da população. Ok. Sr. Roso, nós não estamos questionando essa questão da mineralização. Isso não se questiona. O que está na lei, está na lei. Nós não estamos questionando que a lei está errada. A lei está aí, nós estamos aí para seguir. Se a lei é antiga, a lei tem que ser mudada. A ação civil não questiona a questão de minério ou recurso hídrico. O que nós estamos questionando é uma questão do dano. Há dano no empreendimento ou na forma de produção, no modelo de exploração que está sendo feito aqui, com esses sucessivos licenciamentos, há dano. Há dano ambiental, está havendo prejuízo na questão das águas, da biodiversidade. Não é? Vai haver prejuízos coletivos, há um bem coletivo de Jabutinga. E isso é o que se questiona essencialmente, o senhor entendeu? Tá. Para a gente ter essa resposta, nós precisamos da base técnica. Eu também não sou técnico, eu sou advogado, o Dr. Cassete é advogado, eu fiz direito também, né? Então nós precisamos de técnicos habilitados, multidisciplinares, tem que ter biólogo, hidrogeólogo, geólogo, a questão é altamente complexa. Essa equipe foi montada de forma independente para nos dar essa resposta. Nós ainda não temos essa resposta. Foi nos informado que sexta-feira estará pronto o trabalho. É um trabalho altamente amplo, vai envolver várias facetas, questão do transporte, das carretas. Eles estiveram aqui várias vezes. Para o senhor ter uma ideia, um dos profissionais é uma das maiores autoridades em hidrogeologia do país, que é o professor da Unicamp, coordenador de doutorado, de mestrado, estava nessa equipe e aqui teve várias vezes. Você entendeu? É um professor independente, através de uma OCIP, de uma ONG, que trabalha com o Ministério Público. Foram escolhidos profissionais de completa independência, até de fora de Minas Gerais, para não ter problema. Então nós temos, em cima desse estudo, nós não sabemos, não conhecemos esse estudo ainda. Sexta-feira, presume-se que nós vamos ter acesso a isso. Em cima disso é que nós vamos discutir. Ele vai falar, está errado isso, está errado aquilo, tem que corrigir isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. As compensações. Compensações, está errado, isso está errado. Agora, isso não é definitivo, porque também nós temos poder discricionário, só um laudo técnico, para subsidiar o Ministério Público. Nós não somos escravos do que está escrito ali.
né? Nós precisamos disso para nos nortear, mas isso é como o doutor Carlos disse, ele é o promotor natural de Jacutinga, ele é o chefe, é o condutor disso tudo, ele pediu o nosso apoio, mas o promotor natural tem essa prerrogativa, ele é o condutor da estratégia, da visão em função do que quer realmente a comunidade de Jacutinga, porque o dano é local, parte dos pressupostos que o dano é local, você entendeu? Então nós temos que ver o que está nesse laudo, discutir isso, mostrar para a comunidade, tá? Discutir com a comunidade e para termos um segundo passo em cima desse laudo. Ok, desse processo. Muito obrigado. Dado o adiantar da hora, nós estávamos previstos para terminar. Você tem uma... Não, só queria passar a palavra para o Marcelo, Ô, porque Marcelo. ele foi interrompido quando ele foi falar aquela hora e ele Depois ele fica quietinho agora. então... Muito obrigado, professor. Boa noite. Como cidadão, eu gostaria de saber, doutor Bergson e do doutor Carlos, se a notícia do Ministério Público em relação a uma questão que está sendo noticiada aqui num distrito chamado Crisório, a 20 quilômetros de Jacutinga, que pertence a Ouro Fino, acerca da construção de uma hidrelétrica, já a passos largos, em fase já bem adiantada, com uma série de danos já causados ao meio ambiente, desvio de rio, extração de uma série de árvores da Mata Atlântica, questão do habitat, questão cultural, patrimonial também, histórica daquela região. Então, se vocês já tomaram ciência dessa questão, se vocês estão atuando no caso, ou essa notícia não chegou ainda no Ministério Público. É município de Ouro Fino. Ouro Fino, mas é Comarca próximo de Ouro Fino. Comarca de Ouro Da minha Fino. parte, eu não percebi nada ainda, eu desconheço. Olha, eu trabalho em Ouro Fino, faço uma cooperação lá com o promotor de lá, mas eu não sou curador do meio ambiente de lá, porque lá tem o promotor de lá, né? Perfeito. Que também bem mais aguerrido, eu diria, do que eu até. E isso deve passar pelas mãos deles. Mas eu não tomei conhecimento. Perfeito. Não, eu ainda, na coordenadoria ainda não chegou esse fato, não. E eu não tenho conhecimento disso, não. O senhor sabe dizer quem que é o empreendedor lá? É o Estado? É o É governo? PCH? PCH? Já existia uma usina na... É PCH. Já muito tempo. Nós estamos à disposição da população. Se quiser nos procurar, eu tenho até o cartão, posso distribuir mais aqui, mas a gente só atua em função da demanda do promotor. Nós somos nada mais do que um órgão de assessoria. A condução da questão é do Ministério Público local. Como nesse caso o doutor Carlos nos procurou, a gente está oferecendo aquilo que a gente pode ajudar. Mas se o promotor de lá se interessar, a coordenadoria é um órgão de assessoria, de apoio, e nós estamos à completa disposição da promotoria de Ouro Fino. Muito obrigado. Vou deixar até o cartão com você. Está aí o meu telefone celular, até você pode me ligar até para o celular. Tá? E até nos representar também. Está aí o nosso e-mail, pode mandar uma reclamação sobre isso, que a gente dentro do licenciamento, a gente pode procurar verificar isso, as características da empresa, o nome, a gente pode dar uma olhadinha no licenciamento. Tá?